Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e eu estou muito feliz que você está aqui para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. E hoje é o dia de nós meditarmos no Salmo 98. Um salmo curtinho, apenas 9 versículos, mas um salmo alegre, um salmo festivo, um salmo que celebra as vitórias e o poder do nosso Deus. E que vem aí em concordância com os salmos que nós temos meditado, falando a respeito do poder do Senhor em reinar diante das circunstâncias, diante das situações contrárias. Então vamos começar? Muito bem. Salmo de número 98 fala assim: Cantem ao Senhor um cântico novo, pois ele fez coisas maravilhosas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe deram vitória. O Senhor anunciou a sua vitória e revelou a sua justiça às nações. Ele se lembrou do seu amor leal e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a vitória do nosso Deus. Pare aqui, por favor. Vamos olhar um pouquinho para esses 3 versículos iniciais. Primeiro é mencionado o novo cântico, ou cântico novo. E se você participou das meditações dos outros salmos, acho que você está se lembrando aí de Salmo 96, versículo 1 e Salmo 33, verso 3, que eu mencionei logo na semana passada, que falavam sobre esse novo cântico. E como nós vimos lá, mas se você está chegando agora, então você fica sabendo, o novo cântico está falando de você não apenas produzir uma nova canção diante do Senhor, mas de você responder de maneira expressiva a um ato de misericórdia, a um livramento, a uma vitória, a uma conquista, algo que Deus fez. No caso aqui para o seu povo, o salmista convida o povo a cantar algo novo diante do Senhor. Por quê? Porque o que Deus havia feito, o que Deus tem feito para o seu povo são as maravilhas. Deus fez coisas maravilhosas, é a razão pela qual o povo deveria cantar ao Senhor. Como está no versículo 1, na segunda linha aqui da minha Bíblia. E aparece pela primeira vez no versículo 1 a palavra vitória. Mas eu não sei se você percebeu, eu li 3 versículos e 3 vezes a palavra vitória aparece. No versículo 1, no versículo 2 e no versículo 3. Então o salmista está destacando os momentos em que o Senhor venceu, os momentos em que o Senhor dominou diante das dificuldades que se apresentavam frente ao seu povo. Deus foi diante do seu povo e trouxe a vitória, e por isso ele era digno de receber a canção, a adoração, o louvor. Eu fico imaginando, queridos, eu não sei se você já parou para pensar nisso, o quanto Deus deve se alegrar quando eu e você cantamos para Ele. Você já parou para pensar nisso? Será que quando você está lá cantando os louvores, você consegue imaginar que quando você faz daquele louvor, daquela canção, a sua adoração pessoal, né? Quando você canta realmente com o seu entendimento, com as suas emoções, você já parou para pensar o quanto você deve alegrar o coração de Deus? Vou dizer para vocês que esse salmo me fez pensar nisso e a gente vai ver logo agora nos próximos versículos esse motivo. Então, os primeiros 3 versículos vão dizer para nós que ele se lembrou do seu amor leal e todos os confins da terra viram a vitória do Senhor nosso Deus. Então, o salmo está falando de algo grande. Claro, a gente pode aplicar para o momento da escrita desse salmo, né? Em que o Senhor trouxe, através de feitos maravilhosos, salvação e livramento para o seu povo. Mas nós sabemos também que esse salmo se aplica perfeitamente, né? Ao tempo que está por vir. Um tempo em que os confins da terra verão a vitória do Senhor nosso Deus sobre todos aqueles que se opõem contra o seu nome, sobre aqueles que escolheram o caminho do mal, que escolheram caminhar longe da presença do Senhor nosso Deus. E o versículo 4 diz assim, aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra, louvem-no com cânticos de alegria e ao som de música. Ofereçam música ao Senhor com a harpa e ao som de canções, com cornetas e ao som de trombeta. Exultem diante do Senhor, o Rei. Gente, do versículo
4 até o versículo 6, o que nós vemos é como se fosse realmente o salmista nos convidando a aclamá-lo, a louvá-lo, a oferecer música, a exultar. É um salmo muito cheio de energia. É um salmo que nos convida a nos alegrar diante do Senhor. E eu estava pensando nessa questão de cantar, porque o final do verso 4 fala: louvem-no com cânticos de alegria e ao som de música. E eu fiquei pensando, sons de música. E aí, versículo 3 fala: ofereçam música ao Senhor. E quando fala nesse versículo 5, ofereçam música ao Senhor, fala da harpa, mas no final fala com sons de canções. E esses sons de canções são vozes de canto, são pessoas cantando. Então, em outras palavras, o salmista está dizendo: ofereçam música ao Senhor com a sua voz e com instrumentos. Você já imaginou você oferecendo ao Senhor o seu louvor, a sua adoração? Você cantando lá enquanto você está fazendo alguma coisa na sua casa, ou enquanto você está dirigindo, ou quando você está na igreja adorando com todos os irmãos, com toda a família de Deus, você está ali oferecendo louvores a Deus. Olha como isso é maravilhoso, né? Você imaginar que o Senhor inclina os ouvidos para receber de você a adoração, sendo eu e você pessoas tão falhas e tão pequenas. E você pode, inclusive, nos momentos mais difíceis da sua vida, dizer para o Senhor: Pai, eu não tenho nada para te oferecer hoje, mas eu ofereço ao Senhor o meu louvor. E você pode cantar ao Senhor, você pode fazer como está aqui no versículo 5, oferecer música ao Senhor ao som da sua voz. Não somente nos momentos de alegria, como o Salmo nos exorta, né, nos convida, nos incentiva, mas também nos momentos de luta. Por que não? Né? Por que não cantarmos ao Senhor nosso Deus? Agora, do versículo 7 para frente, eu vou ler para você, ele vai falar sobre a natureza, ele vai falar sobre os sons da natureza, o agir da natureza, e isso dando glória a Deus. Veja, vem comigo, versículo 7. Ressoe o mar e tudo que nele existe, o mundo e os seus habitantes. Batam palmas os rios e juntos cantem de alegria os montes. Cantem diante do Senhor, porque ele vem. Vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com retidão ou com equidade, se você estiver lendo a revista atualizada, Almeida Revista Atualizada. E para finalizar, o Salmo vai falar que a natureza, o mar, os rios, os montes, né? Eles emitem um som, eles devem cantar, eles devem bater palmas. E enquanto eu estava lendo esse Salmo e meditando nele, eu me lembrei de um irmão nosso na fé. Eu acho que ele é italiano, se eu não estou enganado. Mas ele dirige uma igreja na América do Norte. O nome dele é Luiz Diglio, eu acho que é assim, gente, que fala, Luiz Diglio. Qualquer coisa depois eu escrevo aqui nos comentários, se vocês quiserem. E quem me apresentou esse pastor, ele é um estudioso e ele costuma usar nas pregações dele algumas fotos de telescópio. Ele fala sobre os sons que a natureza emite, e uma vez ele estava falando sobre os sons que as estrelas... Ele fala melhor que eu, né, gente? Eu tô falando aqui da minha memória do que me impactou. Mas ele fala sobre os sons da natureza, o som que as baleias, os animais marinhos, e ele fala do som do vento e do som das flores. E eu me recordo que quando meu esposo me mostrou essa meditação que este pastor estava fazendo, eu comecei a imaginar quais são os sons que o Senhor escuta. Se você é uma pessoa que vive correndo e não presta muito atenção no que está ao seu redor, talvez você não preste atenção nos sons. Mas se você é uma pessoa mais atenta, eu acho que você está entendendo o que eu estou falando, né? O som do pássaro cantando, o som do vento batendo nas folhas, ou se você está na praia, aquele som da água, né? Que da onda do mar quebrando ali na areia. Eu estou falando desses sons. Eu fico imaginando, meus queridos, a sinfonia que o Senhor escuta, que é uma sinfonia que você e eu, nós não escutamos, né? Porque estamos correndo e muitas vezes preocupados com outras coisas. Mas qual é a sinfonia que o Senhor escuta e que vem diretamente da natureza para os ouvidos dele, ouvidos maravilhosos dele, né? Um som que o próprio Deus deu a eles, deu à natureza, né, aos astros, à natureza, os elementos, de apresentar, assim como o Senhor nos deu a voz. Gente, como nós somos felizes por poder
cantar ao Senhor, como nós somos felizes por poder falar. Louvado seja o Senhor por isso. E agora, para finalizar esse salmo, né, que eu acho que essa aplicação serve muito bem. Se você tem voz, cante ao Senhor. Se você não tiver com condições de cantar, você ore em pensamento, mas você exulte, você se alegre. A palavra diz que ainda a palavra não chegou à boca e o Senhor já conhece ela toda. Ou seja, ore ao Senhor, fale com Ele, cante ao Senhor, né? Exulte Ele pelas vitórias. Eu acho que se fosse para aplicar para as nossas vidas, esse salmo eu diria, ofereça música ao Senhor, como diz o versículo 5. Como vitórias, como diz o versículo 1, 2 e 3, ou mesmo nos momentos de derrota, mesmo nos momentos de luta, sabendo que Ele reina, sabendo que, assim como hoje, Ele é dono da natureza, Ele é o mantenedor da natureza, Ele é o criador da natureza, Ele também é o seu criador. E se Ele cuida, né, dos animais, e se Ele escuta, né, as plantas, e se Ele escuta o rugir dos mares, Ele também escuta você. Você não é pequeno, né? A quantidade de pessoas que existe nessa terra não impede o Senhor de ver você, de ver o seu coração, de ver os seus sonhos, de ver as suas orações. Então entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. E que você possa receber esse salmo de hoje como não apenas um salmo em que a gente fala, puxa, né, coisas maravilhosas o Senhor Deus fez pelo povo de Israel, pela casa de Israel, os livrou, trouxe vitórias, lembrou deles, né? Mas que você possa também pegar para você esta parte do salmo que diz que nós devemos também aclamar o Senhor, né? Todos os povos da terra devem aclamá-lo, louvá-lo, bendizê-lo, agradecê-lo. Então, se você tem um emprego, agradeça ao Senhor. Se você não tem ainda, agradeça pelo emprego que o Senhor vai preparar para você. Se você tem um marido, se você tem filhos, agradeça ao Senhor. Se você não tem, agradeça ao Senhor por aquilo que o Senhor vai prover na sua vida. Ele é o teu marido. Agradeça ao Senhor pela tua saúde, agradeça ao Senhor porque você pode ver. Se você pode ver, agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor porque você pode falar. Agradeça ao Senhor porque você pode andar. Agradeça ao Senhor porque a sacola está pesada, mas você tem 2 mãos para carregá-la. Agradeça ao Senhor no dia de hoje. Vamos adorá-lo, vamos aclamá-lo, porque Ele é digno. Ele é o Deus maravilhoso que tem nos dado vitória todos os dias. As pequenas e as grandes vitórias pertencem a Ele. Todo louvor seja dado a Ele. Deus abençoe muito você e eu espero você para nós meditarmos amanhã no Salmo 99, se o bom Deus me permitir. Até lá!